2024/2, assinale o que for correto. 01. A média aritmética dos divisores positivos de 12 é um divisor de 12. Nessa primeira aqui eu não vou fazer ainda a fatoração. Eu vou só atrás dos divisores positivos de 12. Tá? Vai começar. Bom, o que eu vou começar do 1, né, que é o primeiro divisor positivo, e vou pegando, vou indo até chegar no 12. Na verdade, basta que você chegue até o 6, que é a metade do 12, chega até a metade do número, que o próximo com certeza já é o próprio número. Uma dica aí, se o número fosse maior. Então, o 1 é divisor de 12? É. 12 por 1 dá 12, dá um número exato, né? Isso que é um divisor. Divisor é um valor que você pode dividir aquele número de tal forma que dê uma divisão exata, de resto zero, né? Então, 12 por 1 dá 12, resto zero. 12 é divisível por 2? É, 2 é um divisor então, porque 12 por 2 dá exatamente 6. 12 é divisível por 3? É, 12 por 3 dá 4. 12 é divisível por 4? É, 12 por 4 dá 3. 12 é divisível por 5? Não, porque 12 por 5 não dá exato, né? Vai dar 2 e sobra resto 2, não dá resto 0. E o próximo seria o 6. 6 divide o 12, é divisor do 12? É, porque 12 por 6 dá 2. Tá? Esse aqui já é a metade. Você pode ver que não vai ter mais nenhum agora. Como esse já é a metade, o próximo é o próprio número, que é ele dividido por 1. Então, você pode ver, ó, 7, 8, 9, 10 e 11 não dividem o 12, a não ser o próprio 12 que divide o 12. Está aí o conjunto dos divisores positivos. Só que ele quer, aqui vai entrar um pouquinho de estatística, né? Ele quer a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? É você somar os valores, dividir pela quantidade de valores que você está somando, né? Então, vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 mais 12. Divide por quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 divisores, então é por 6. Pronto. Aí ficar 1 mais 2, 3. Vamos já somar aqui. Com 3, 6. Com 4, 10. Com 6, 16. Com 12, 28. Ele falou que é um divisor de 12. 28 por 6 não dá nem um número inteiro, né? Não dá uma divisão exata. Eu posso até simplificar aqui, ó, um pouco essa fração, por 2. Ela é equivalente à fração 14 sobre 3. Você vê mais claramente que isso aqui não é um número inteiro. Portanto, não tem como ele ser divisor de 12, tá? Por isso, a 01 está errada. Vamos para 02. O mínimo múltiplo comum de quaisquer dois números naturais distintos e maiores que 1 é um número composto. Ó, o que é um número composto? Vamos trabalhar aqui a ideia de número primo e número composto. Número primo. O que é um número primo? Número que possui 2 e somente 2. Tem que ter 2 e só 2, não pode ser mais que 2. Então, ele não pode, então, assim, tem que ter 2 e somente 2. Né? Ele não pode ter 1 nem mais do que 2. Se for 2, somente 2 divisores naturais. E estes são o 1 e ele próprio, o próprio número. Próprio. Exemplo. O 2. O 2 é o único par que é primo, porque ele tem dois divisores, o 1 e ele próprio, o 2. O 3, né, é dividido só por 1 e por 3. Vamos pegar um maior aqui, o 11. Eu pulei aqui, não está na ordem não. O 11 só é dividido por 1 e por 11, não tem outro divisor. Né? O 13, o 14 é por 2, o 15 é por 3, 16, 17. Tá? São alguns exemplos de números primos. O número composto eu diria que é o que não é primo, né? Porque é aquele que tem mais do que dois divisores. Tem E1, ele próprio, e mais do que isso. Tá? Vamos colocar aqui. Número composto. Possui mais do que dois
divisores naturais. Exemplo, o 12 que a gente viu no item anterior, o 6, por exemplo, o 4. Por que o 4? Porque ele é pelo 1, pelo 2 e pelo 4. O 6 é pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 6. Tá? Então, tendo mais do que 2, porque cada número sempre é divisível por 1 e por ele próprio. Todos são. Quando é somente por 1 e por ele próprio, aí é primo. Quando tem mais além do 1 e do ele próprio, é composto. Beleza? Então, tá certo. Então, vamos rever a afirmação dele. O mínimo múltiplo comum, que aqui eu vou mostrar a técnica que eu falei que eu não vou... É o MMC, né? Isso aqui é o famoso MMC. De quaisquer dois números, então não pegou. Isso aqui complica muito para o aluno, porque ele está sendo mais genérico. Né? De quaisquer dois números naturais distintos e maiores que 1, é um número composto. Bom, na verdade aqui bastava um contra-exemplo para provar que é falso. Mas vamos ver se for falso, né? Agora, se for verdadeiro, você tem que meio que demonstrar. Ou entender que é assim para qualquer número. Como que eu pego o mínimo múltiplo comum? Eu vou escrever aqui. Eu vou até escrever aqui a regra. O MMC de dois números pode ser determinado pela união de seus fatores primos, eu vou explicar o que é isso, com os maiores expoentes. O MDC, que é o máximo divisor comum, que é o mínimo múltiplo comum, e o máximo divisor comum de dois números, pode ser determinado pela intersecção de seus fatores, o que tem nos dois, dos seus fatores primos. Aqui eu vou ser redundante, tá? Porque quando você fala intersecção, ou a união já está implícito que é com maior expoente, alguns podem afirmar, porque se eu pegar eles dividindo, pode ser que seja, eu pegar a repetição em si, eu esteja sendo redundante, mas eu vou ser, se algum entender que eu estou sendo redundante, eu vou ser, porque eu acho que fica mais claro. O MDC de dois números pode ser determinado pela intersecção dos fatores primos com seus menores expoentes, que eu acho que é a intersecção, já inclui a ideia de pegar os seus menores expoentes, mas eu vou ser redundante se for o cara, que eu não tenho certeza se eu estou sendo redundante, mas estou com a impressão que eu estou sendo, mas se tiver, não tem problema. Na prática, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o 6 e o 12, por exemplo. Pegar esses dois números. Vamos pegar e fatorar o 6. Como que eu fatoro o 6? Faz aquele... Isso aqui é fácil de ver, mas você podia fazer no método antigo. 2, 3, 3, 1. Então, você pode escrever o 6 como 2 vezes 3. E o 12? Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Então, se eu quero o MMC de 6 e 12, eu pego a junção, pego que tem todos que aparecem, não importa se aparece só em um ou no outro. É que a gente pegar, era bom pegar outro número, né? Vamos pegar o 60. Vamos fazer de novo aqui para te mostrar com mais clareza. 2, aí dá 30, aí por 2 dá 15, aí por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então fica 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, beleza? Então se eu quero o MC de 6 e 60, vai ser o 2, todos que tiverem, quais são todos que aparecem aqui? Fatores primos. Pensa assim, que seria, vamos definir aqui a nomenclatura. O que eu vou chamar aqui? Os fatores primos são esses valores numéricos maiores, que vêm sem contar o expoente. Então, quais são? É o 2, o 3 e o 5, tá vendo? São os que aparecem. 2, 3, coloca multiplicando aqui, 5.
Como é um MMC, você coloca todos que aparecem, né? Não tem que aparecer nos dois, todos que aparecerem diferentes, você coloca aqui multiplicados e pega o maior expoente de cada um. Ó, o 2, o maior expoente é o 2. O 3, o maior expoente é o próprio 3. O 5 também é o maior que aparece o próprio 5. E aí, assim, você tem um MC, que vai dar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é o próprio 60. Tá? E o MDC, o máximo divisor comum de 660. Aí agora você pega só a intersecção, ou seja, os fatores primos que aparecem nos dois números ao mesmo tempo, que é o 2 e o 3 só. O 5 só aparece no 60, ó. 2 e o 3. E pega com o menor expoente que cada um tiver. O 2 tem expoente com 2, expoente com 1. Então pega com 1. O 3 só tem com 1, pega com 1. Então vai dar 6. Acabou coincidindo ser 6,60, mas não é sempre assim que vai dar sempre um ou outro, tá? Mas o que é importante aqui foi o exemplo que eu escolhi, que não fui feliz nessa parte. Acabou dando o MC o próprio 60 e o MDC o próprio 6, porque um é múltiplo do outro. Mas entenda que a ideia aqui era mostrar que eu posso fatorar e pegar a união com o maior expoente ao MC e a intersecção com o menor expoente ao MDC. Perfeito, agora vamos ler de novo. O mínimo múltiplo comum de quaisquer dois números naturais distintos e maiores que 1 é um número composto. Ó, se eu pegar dois números naturais, mesmo que eles sejam primos, vou pegar aqui natural 1 e natural 2. Tá? Se eles forem primos, na hora que eu fatoro, só vai ter um valor que é ele próprio. Né? Porque o 1 você viu que não aparece aqui. Ó. O 1 você não escreve na hora que você fatora. Então, se for um número primo, o único que aparece aqui com você fatora, por exemplo, o 3, vai ser 3 e 1. Quando você fatora o 5, é só 5 e 1. Também só dá ele próprio. E se for composto, que nem o 660, vai dar ali um monte de fatores primos, que é o 2 e o 3. 2, 3 e 5, certo? Então, se eu pegar um que vai ter só o próprio número primo, seria o próprio N1, se for primo, ó, chamar de Nzinho 1. E esse aqui que vai ter só o Nzinho 2, vou chamar de P. P1 de fator primo, né? Porque são fatores primos que você pega na hora de fazer aquela fatoração. E aqui seria um P1 e aqui é o P2, que é o próprio P2. Quando eu fizesse o mínimo múltiplo comum, eu teria que pegar o quê? O que tem nos dois, eu pegar entre N1 e N2, eu teria que pegar o P1 e o P2. E isso aqui já não seria mais número primo, porque ele já é composto por dois fatores primos. Quando é que aparece aqui mais de dois, quando aparece aqui mais do que um fator primo, ele já é composto. Você viu, né, que quando eu fatoro 5, dá só o 5. Então, se eu fosse escrever ele fatorado, daria o próprio 5. Se eu coloco 7, é o próprio 7. Se o número é composto, por exemplo, 6, aí sim, ó, dá 2, 3, 3, 1, porque tem mais de um fator primo. Então, quando eu fatoro, se ele dá um valor só, ele é primo. Quando ele dá mais do que um, ele é composto. E aqui, ó, o MMC, eu acabei de explicar que eu tenho que pegar a união do que tem em um e no outro e juntar e fazer o maior expoente. Aqui eu peguei o caso o que tem o menor, eu peguei dois números primos, é o que tinha a menor quantidade de fatores. Ainda assim, quando eu faço o MMC, eu teria que multiplicá-los. E aí o número, que é o MMC, seria o quê? Um número composto, porque seria composto por dois fatores primos. Agora, se eu pego um número composto, chamar de C1, então aqui de P1, número primo 1, e aqui número primo 2. Se um dos dois é composto, aí mais composto ainda é o valor, é o MMC, ó. Aqui então aqui é o MMC entre o P1 e o P2. E aqui eu vou fazer o composto 1. Digamos que ele tem os fatores primos P1, P2, P3, P2 ao quadrado, por exemplo, que ele é composto. Na hora que eu faço o MMC, por exemplo, do P1 com o C1, eu teria que pegar P1, que tem aqui no 2, pegar o P2, P3, pegar o P2 ao quadrado, ó. Daria composto, tá certo? E podia não ter o P1 aqui, ter só o P2 e o P3, ainda assim seria P1, P2, P3 se eu fizesse com P1. Percebe? Então, o MMC de dois números, não importa se é composto ou se não é, sempre vai ser composto. Tá? O máximo, então, o mínimo de comum de quaisquer dois números naturais distintos e maiores que 1, né? Tem que ser dois números naturais diferentes e maiores que 1, porque o 1 é um caso à parte, que aí ele só tem um único divisor, né? Que é ele próprio, que é 1, e 1 não é primo, tá? 1 não é primo nem composto. Mas sim, se eu pegar qualquer número, dois números distintos, né? Porque se for o mesmo número, MC entre ele e ele próprio, aí sim, pode acabar dando
MC entre 3 e 3. Aí sim vai dar um número primo, que é o 3. Mas o MC entre dois números distintos, maiores que 1, vai dar composto. Perfeito. Beleza? 0,4. Agora ele vai falar do MDC, ó, máximo divisor comum, de quaisquer dois números naturais ímpares e maiores que 1, é um número primo. Vamos pensar? Esse tipo de questão, como eu falei, sempre você começa pensando num contra-exemplo. Essa 0,2, eu comecei a tentar pensar num contra-exemplo. Aí não achava, eu falei, deixa eu tentar demonstrar então o que é. E aí eu percebi que realmente era, né? Até aqui a demonstração. Eu usei o quê? Para demonstrar que é para qualquer valor, você tem que usar o quê? Letrinhas. Né? Não pode só ficar, provei que é para esse número, esse par de números, mas isso não te garante que vai ser para qualquer par. Se você usa letrinhas que representam qualquer número com essas condições aqui, você provou que é verdadeira para qualquer valor quando é dois distintos maiores que 1. Agora aqui, máximo divisor comum, que eu ensinei, que vai pegar com o que tiver nos dois e com o menor expoente de quaisquer dois naturais ímpares e maiores que 1, é um número primo. Será? Ó, se eu pegar o ímpar 1, tá? E o ímpar 1 for P1 e P2, for um número composto. Se eu pegar o ímpar 2 e ele for também um número composto, então P2 vezes P3, eu vou colocar aqui P2 vezes P3, colocar P1. Não, basta colocar P1 ao quadrado, por exemplo. E P2, vamos colocar na ordem aqui. Um número vezes ele próprio, não garante pode ser ímpar. Qual é a condição? Primeiro, qual é a condição para um número ser ímpar? Quando você fatora, só pode ter fatores ímpares, porque tiver um 2 no meio, tiver o 2, aí ele torna par, né? Se ele é divisível por 2, ele é par. Então, mas qualquer número ímpar pode formar por vários fatores ímpares, fatores primos ímpares, dá ímpar. Ímpar vezes ímpar, dá ímpar, tá? Então, aqui eu podia ter isso aqui, e aí se eu pegar o MDC desses dois, seria o que tem nos dois, P1 e P2, com menor expoente. Então, se eu pegar do ímpar 1, então eu estou desconfiando, na verdade eu teria que ter feito primeiro o teste com valores numéricos. Mas eu quis já jogar isso aqui, eu sei que muita gente pode estar agora explodindo a cabeça, se perdendo, então calma, eu vou jogar valores numéricos aqui, tá? Para quem não enxerga com letrinha, muito bem, apesar de que aqui era obrigatório. Aqui não, aqui eu posso achar um contra-exemplo. Eu só quis mostrar para quem já está um pouco mais acostumado a pensar que ímpar vezes ímpar dá sempre ímpar, isso cai muito no vestibular, ímpar vezes par dá par, par vezes par dá par, sempre que tem um fator par, o número dá par, quando não tem o número da ímpar. Então, eu posso ter um ímpar, que é o produto de vários fatores primos ímpares, tá? Até porque o único fator primo par é o 2, tá? E aí seria o P1 vezes P2. Vamos pegar um exemplo prático? Eu posso até me guiar por aqui, ó. Vou até apagar aqui. Vou achar um contra-exemplo. Como eu falei, para provar que é incorreto, geralmente é mais fácil, porque basta achar um contra-exemplo. Então, vamos pensar aqui. Vou pegar o 3. Pegar 2 tem que ser ímpar, né? E eu vou pegar um número primo, né? Pegar o 3 e vou pegar agora um número ímpar composto. Pelo 3, por exemplo, o 9, que tenha o 3. Aqui tem o 3 duas vezes, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um valor maior. Vamos pegar o 9 e o 45. Tá? Pegar o 9 e o 45 e vou fazer o MDC deles, pode ser? Ó, 9 fatorar vai dar 3, que dá 3, e aqui 3, que dá 1. Então, 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Vamos pegar o 45. Eu peguei o 45 de propósito, tá? Não peguei na louca, não. Porque eu sei que o 45 é o 9 vezes 5. É só para eu pegar um valor que tenha, se é composto e sempre com fatores ímpares, né? Eu peguei 9, não peguei 9 vezes 4, não peguei 9 vezes 6, peguei 9 vezes um ímpar, porque tem que ser dois ímpares. E aí vai dar 3, que dá 15, ainda por 3 dá 5, e agora por 5 dá 1. Então, 45 pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 5, fatorado. Aí, qual é o MDC? É pegar o que tem nos dois, que é o 3, é o fator 3, que tem nos dois, é o único, o 5 só está aqui, com o menor expoente, mas os dois estão com o expoente 2. Então, o menor é o 2 mesmo. Ou seja, o MDC dá 9.
9 é um número composto, não é um número primo. Ó. 9 é um número composto, por quê? Ele é composto por 3 ao quadrado, não tem só um fator primo, tem que... aqui eu acho que eu não fui claro, né? O número primo vai ter só o fator primo na potência 1. Né? O 9 ele é divisível por 3, e por 9, e por 1. Né? 9 é composto, pois é divisível por 1, por 3 e por 9. Não é só por 1 e 9. Tem um número composto. E aqui ele fala que o maior divisor comum de quaisquer dois números naturais ímpares, eu peguei dois números naturais ímpares, 9 e 45, maiores que 1, ambos são maiores que 1, é um número primo. E acabei de mostrar que não, pode ser primo ou pode ser composto. Tá vendo? Eu achei um contra-exemplo. Eu já posso afirmar que é incorreto, porque ele falou para quaisquer dois números. Quando ele faz uma afirmação genérica, provar que é incorreto é mais fácil. Então, a minha dica no dia da prova, quando ele fizer uma questão, uma afirmação genérica, primeiro tente achar um contra-exemplo. Teste alguns números você acha que vai escapar. Mas, claro, é legal você pensar os números que você vai escolher e para você ter que interpretar e entender. Por isso está assistindo essas aulas. Estou ensinando que você pode fazer MCMDC pegando a fatoração com o que todos com maior expoente MMC, só os que tem nos dois com o menor expoente MDC, né, intersecção com o menor expoente MDC. Estou ensinando que primo, que ímpar vezes ímpar dá ímpar, e qualquer coisa vezes par dá par, que você colocou um fator 2 aí. Quando você abre sua visão para entender essa coisa, a natureza dos números através de seus fatores primos, você consegue escolher bem aqui para achar o contra-exemplo. Mas ainda assim é mais fácil provar que é incorreto uma afirmação genérica do que provar que é correta. Se for correto, você vai ter que correr atrás. Mas foi primeiro, tenta ver se não é incorreto, tenta ver se pensa em alguns números que satisfaz a pré-condição aqui, o pré-requisito, mas não dá o que ele falou que dá para qualquer um. Entendeu a ideia? Pensa nisso. Então é incorreto, porque eu acabei de mostrar um contra-exemplo. Peguei dois números ímpares maiores que 1, peguei o MDC e não deu um número primo. Ele falou que quaisquer um dava, então está incorreta essa afirmação. 0,8. A quantidade de divisores positivos de 360 é 50% maior do que a quantidade de divisores positivos de 180. De novo, aqui eu vou usar a fatoração. Só que agora eu vou usar uma outra equação. Isso aqui a gente aprende lá, acho que antes do ensino médio, ensino fundamental ainda, a quantidade de divisores inteiros positivos, de quantidade de divisores positivos de um número tem uma equação para determinar, e é através da fatoração. Tá? Vou mostrar na prática, porque aqui escrever realmente fica muito mais confuso do que mostrar na prática. Então, se eu quiser a quantidade, ó, não é quais, mas sim a quantidade. Quantos são? Divisores positivos de 360. O que eu faço? Eu fatoro, tudo fatorando, 360. Vamos lá? 2, dá por 2? Dá. Aqui eu vou sempre pegando números primos do menor para o maior. O menor é o 2. Dá para dividir por 2? Dá. Então, deu 180. Termina com 0, ainda é divisível por 2. Dá 90. Termina com 0, ainda é divisível por 2. Dá 45. Agora termina com 5, então não é mais divisível por 2, mas é por 3. Como que eu sei? 5 mais 4 é 9. Ou você sabe a tabuada, né? Com a tabuada do 15, nem todo sabe, mas 45 é 3 vezes 15, é algo meio famoso, né? Mas se não, você soma os algarismos. Se der um número divisível por 3, é porque aquele número é divisível por 3. Então, 45, 5 mais 4 dá 9. É divisível por 3, dá 15. Ó, 5 mais 1 dá 6. É divisível por 3. E vai dar 5. Agora 5 tem que ser 5. 1. Então, 360 pode ser escrito como 2, ou seja, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E o outro que ele quer que eu fatore é o 180. Preciso fazer de novo? Não. O 180 já está fatorado aqui, ó. É só olhar daqui para baixo. Essa aqui é a fatoração do 180, ó. Percebe? Que é o outro que ele quer comparar. Então, o 180 fatorado é 2 ao quadrado, né? Porque não pega esse primeiro 2 aqui. Vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Agora, presta atenção que essa é a equação. O número de divisores positivos do 360, não, 36. Eu pego os expoentes, então aqui, ó, entenda que quando não tem nada, está implícito que é 1. Eu pego os expoentes da sua fatoração, tomo 1 em cada, então eu faço 3 mais 1, 2 mais 1 e 1 mais 1.
e multiplico-os. Então, os divisores positivos de 360 vão dar 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. E o de 180? 2 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes o 5 está implícito 1 aqui, 1 mais 1. Então, os divisores positivos de 180 é 3 vezes 3 vezes 2, que vai dar 18. 9 vezes 2, 18. A afirmação dele é que a quantidade de 2 positivo de 360 é 50% maior. Então, eu quero saber quanto em percentual, agora vai ter um pouquinho de porcentagem, que o 24 é maior que o 18. Bom, já dá para ver que é falso, porque quem manja de porcentagem um pouquinho, sabe que se eu pegar o 18 e aumentar 50%, é 18 mais a metade de 18, que é 9, que vai dar 27. Né? Então, 24 não é 50% maior que 18, só se fosse 27 aí seria. Já podia ver aí, mas vou formalizar também até para lembrar um pouquinho de porcentagem aqui, aproveitar a aula, né? Se eu quiser saber qual é o aumento percentual do 18 para 24, vou colocar aqui aumento percentual, qual é a dica? Ah, regra de 3, podia. Mas cuidado, aqui é uma hora que a regra de 3, muita gente erra. Porque muita gente acaba colocando na cabeça que o 100%, não sei o que, ele sabe que é alguma coisa para X, outra coisa para 100. Eles têm mania de colocar, quem aprende mais ou menos, que o maior valor é o que vai para 100%. E não é. Aqui, por exemplo, o 100% é o 18. Que o 100% é sempre o valor de referência. Em relação a quem é o aumento? Ao 18. Então, se quiser fazer para a regra de 3, você faz o aumento, que seria 6, é X%. E o 18 é 100%, que é o valor de referência, e não 24, senão você erra. Você acabaria marcando incorreto, provavelmente, porque não vai dar 50, mas se fosse uma questão correta, você ia acabar errando, porque você não está achando o aumento percentual correto. Tá? E outro jeito que eu gosto de ensinar é que é mais linear, ocupa menos espaço, para equações, para exercícios mais complicados, você tem que montar uma equação, é melhor de interpretar, é você colocar o aumento, que é o 6, quanto aumentou, 18, 24 menos 18, pelo valor de referência, divide pelo valor de referência, que é o 18. Isso aqui, ó, dá para dividir por 6 em cima e embaixo. Dá 1/3, que é aproximadamente 0,33333, né? Aproximadamente 0,33. Tá? Então, o aumento foi de aproximadamente 33%. 33,3333333%. Né? Porque dá 0,33. 33 por 100. Né? 0,33 é equivalente a 33 por 100. 33%. Né? Então, ele afirma que é 50% maior. E não. Não é. Né? Aqui também não é um número primo obrigatório, né? Para quaisquer, tá errado. E aqui é 33%, aproximadamente. Então, 0,8 também está incorreto, vamos para 16. A intersecção do conjunto dos divisores e do conjunto dos múltiplos de um número natural não nulo é um conjunto não vazio. E aí? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu só ver de novo como que ele falou aqui. A intersecção do conjunto dos divisores e do conjunto dos múltiplos. Os divisores são todos os números que dividem. Os divisores de um número são todos os números que dividem. Vai ficar estranho, né? O primeiro número, né? Os divisores de um número são todos os números que o dividem. Pronto. Não, ainda ficou estranho. Os divisores de um número são todos. Vou colocar aqui os valores, só para não coisa, que dividem um número. Tá? Todos os valores naturais, os números naturais, só não, que dividem o número inteiro, na verdade. Que dividem um número. Os múltiplos
são todos os valores que podem ser obtidos pela multiplicação do número por um valor inteiro. Então, por exemplo, para ficar mais prático, o 10. Quais são os divisores? Vou pegar exemplo, o 10. Divisores de 10. O 1, o 2, o 5, o 10. Fui olhando, fazendo de cabeça e vendo qual que dividia 10. E os múltiplos de 10? É o 10 vezes 1, que é 10. O 10 vezes 2, que é 20. O 10 vezes 3, que é 30. E vai assim infinitamente, é infinito. Podia ser o menos 10, pode ser até o 0. Né? Múltiplo do 0. Então aqui eu só peguei uma parte, né? Subconjunto. Mas o que você pode perceber aqui, só desse exemplo do 10, que o 10 aparece nos dois. O próprio número, ele fala a intersecção do conjunto de divisores do múltiplo de um número natural. Não, ele falou só o número natural. Não nulo é o conjunto não vazio. É verdade, porque sempre o próprio número vai ser tanto divisor quanto múltiplo dele próprio. Não importa qual número que eu escolha, esse número vai ser divisível por ele próprio e vai ser múltiplo dele próprio, porque ele divisível por ele próprio dá 1 e ele multiplicado por 1 dá ele próprio. Então, o próprio número sempre vai estar nos dois conjuntos, os divisores do múltiplo. Então, a intersecção, que é os elementos que pertencem aos dois conjuntos, nunca vai ser vazio, porque sempre vai ter o próprio número. Tá? Não nulo é um conjunto não vazio. Tá certo? Não nulo, né? Isso é importante, não pode ser o 0. Porque sempre o próprio número vai estar lá. Beleza? Então, 16 está correto. Então, esse aqui, ó, não tira isso de vista, né? O número natural não nulo, porque se fosse o 0, aí sim eu não tenho a intersecção, porque 0 não é divisor de 0. Tá? Mas, essa é a única exceção. É bom que se cair na sua prova o conjunto para qualquer número, aí é falso, porque para o 0 ele falha. Você já sabe agora. Tá? Mas isso aqui, do jeito que está escrito aqui, está correto. 16 com 2, 18 é o gabarito da 1.